como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui ao Studying. Se são novos no canal e não me conhecem, olá, eu sou estudante de música, vou para o 12º ano e aqui irão ver conteúdo maioritariamente relacionado com estudos, mas também com bullet journal, que é o caso de hoje. Neste vídeo eu vou-vos mostrar algumas páginas que são essenciais para estudantes no bullet journal, na minha opinião, e faz parte da série de regresso às aulas. Antes de mais, eu queria-vos já pedir desculpa por não ter colocado nenhum vídeo na semana passada, sendo que eu por norma coloco 2, às terças e sextas, mas eu fiz uma pequena cirurgia à língua, agora ainda estou a falar de forma um pouco diferente, então eu aproveitei apenas a semana passada para adiantar as filmagens mesmo dos vídeos e estou agora a fazer os voiceovers e as gravações. E pronto, eu precisei de um período de recuperação quando fiz essa cirurgia, então optei por não gravar para não estar a arriscar a cicatrização não correr bem ou algo do género. Mas bem, agora estou de volta. Aqui eu estou-vos apenas a mostrar os materiais e para o tema de setembro eu vou fazer assim uns desenhinhos tipo boho style, coisinhas assim do género. E quero-vos já avisar que este não vai ser bem um plan with me nem nada, porque não vos vou mostrar todas as páginas que estou a fazer, vou-me focar mesmo mais só naquelas que vos vão ajudar na vossa vida escolar. E vamos então começar. Então, como não podia deixar de ser, a primeira página vai ser precisamente um calendário mensal para setembro. Por norma, eu faço este calendário sempre de forma muito simples, se viram os vídeos anteriores já sabem. Para o título eu usei um saquinho de papel e depois escrevi com uma brush pen e com uma caneta da Pentel para fazer o sombreado, ainda decorei um pouquinho. Mas, basicamente, a forma como eu uso os calendários mensais é, eu faço então a grelha, e depois, se houver algum dia que eu já saiba que tenho algo marcado para aquele dia, eu pinto a lápis, tenho uma determinada seleção de cores para cada mês, eu pinto a lápis nesse calendário mensal e depois vou à semana respectiva desse dia e escrevo então qual é o compromisso, porque pelo menos assim eu consigo ter uma noção do que é que, de que dias é que tenho ocupados e do que é que terei para fazer. E se vir aquele dia ali, é só então consultar a página da vista semanal e perceber o que é. Para o calendário deste mês, eu escrevi os nomes dos dias da semana a castanho, bem como os números, e a grelha em si fiz a preto. Depois pus uma frasezinha que está relacionada com o Pocahontas, que é pinta com todas as cores do vento, porque eu acho que é um filme que se adequa muito ao tema deste mês. A segunda página é algo que eu considero muito importante e é um future log, ou seja, basicamente uma vista do vosso período, do vosso semestre, dos vossos módulos, o que seja. E eu, no caso, vou fazer 4 meses. O setembro já está aqui mesmo ao lado, portanto não vou colocar, mas vou pôr outubro, novembro, dezembro e janeiro. Vocês vão ver que basicamente o que eu faço é só fazer umas grelhas bem pequeninas para cada mês e eu utilizo tal como utilizo o calendário mensal, ou seja, eu pinto os dias em que tenho algo para fazer, mas como não tenho estes meses feitos com tanta antecedência, eu simplesmente coloco umas 5 ou 6 linhas no fundo para escrever então as datas mais importantes desses meses. Caso estejam a perguntar, as grelhas que eu fiz têm meio centímetro cada quadradinho, tanto de altura como de comprimento. Escrevi os títulos em fake lettering com uma fine liner da Staedtler e os números dos dias também com uma fine liner castanha. Gostaria só de realçar uma coisa, porque às vezes as pessoas falam sobre isso e comentam aqui nos vídeos. Para vocês fazerem bullet journal, vocês não precisam de saber desenhar, não precisam de fazer as coisas todas enfeitadinhas. Eu aconselho-vos a pesquisarem sobre o criador mesmo do método de bullet journaling e vocês vão ver que ele faz as coisas super simples, apenas com alguns símbolozinhos para saber o que é que significa cada coisa. Portanto, o bom do bullet journal é mesmo que vocês não precisam de saber desenhar, não precisam de fazer nada, porque é algo que vocês podem usar totalmente para tudo, e não só como uma agenda, como um diário, como tudo o que vocês quiserem. Portanto, não se preocupem se não sabem ou se não gostam de desenhar, porque não é preciso nada disso para ter um bullet journal. Mas bem, continuando, outra coisa que eu faço sempre e que acho muito importante é ter um horário no meu bullet journal. E neste horário eu fiz assim mais simples, eu desenhei apenas 6 colunas e depois dividi-as consoante as aulas que eu tenho em cada dia.
e depois vou preencher, obviamente, e utilizo não só para a escola, mas também para os meus estudos, e assim tenho tudo no mesmo sítio. Então, esta próxima página vocês podem não considerar tão essencial, porque são coisas que apontam também tanto na vista mensal como na semanal, porém eu acho importante ter isto para ter tudo no mesmo sítio. E é então uma agenda de testes, de avaliações, o que quiserem. E basicamente o que eu faço é, tenho duas colunas, numa coloco a disciplina e posso colocar também se é um teste oral, um teste escrito, uma apresentação, etc. E na outra ponho apenas a data. E assim sei mais ou menos a distância que tenho entre cada avaliação e consigo-me organizar melhor. E na página a seguir a esta, que está relacionada, eu decidi colocar então uma grelhazinha para eu registrar as notas de cada uma das avaliações. Neste caso, eu já dividi em 4 colunas, sendo uma para a disciplina, outra para que trabalho ou que avaliação é que foi, outra para qual a percentagem que esse trabalho tem na avaliação final e outra para a nota. Eu hoje não tenho estado a mencionar muito isso, mas como veem a paleta de cores deste mês anda muito ali entre os castanhos e depois as outras 4 cores, o azul, rosa, laranja e verde. E para a decoração eu estou a usar então as washi tapes e muito estes saquinhos de castanhos de papel. Estas próximas páginas são para um registro das vossas despesas, pelo que eu aconselho mais, ou para quem trabalha e tem que gerir o seu próprio dinheiro, ou para alunos que estão a viver sozinhos, como é o meu caso. O que eu faço é apenas registar qual é o meu orçamento máximo para esse mês, ponho uma barrinha que vou pintando à medida que gasto para ter uma noção mais visual, e depois tenho várias barrinhas, ao longo destas várias linhas, aliás, ao longo destas 2 páginas, onde aponto em que dia gastei, em que é que foi, ou seja, lavandaria, lazer, mercearias, etc. e quanto é que gastei. Esta página é um seguidor para os vossos estudos, ou seja, eu fiz um quadradinho para cada disciplina, na linha vertical coloquei horas, de 1 a 4, e na horizontal os dias, de 1 ao 30. E basicamente o que eu vou fazer em cada quadradinho, em cada dia, eu coloco um pontinho correspondente ao número de horas que estudei e depois ligo-os todos, ficando uma espécie de gráfico de pontos. Esta é uma página que eu acho muito importante, mais uma vez, para quem vive sozinho, que é um planador de refeições semanal. Ou seja, eu coloco os dias da semana e todas as refeições que eu faço, que são pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche, jantar e um snackzinho leve à noite. E pronto, eu vou apontando para não ter que estar todos os dias a pensar sempre o que é que eu vou comer em cada refeição e tenho sempre a hipótese então de as fazer já com alguma antecedência. O último spread que eu faço são sempre as semanas e aqui eu vou apenas fazer a minha semana e depois vou-vos explicar como é que eu as uso numa semana já anterior. Eu aqui enganei-me, mas pronto, corrigi com um bocadinho do washi tape, não há problema nenhum. Mas então, na primeira página das semanas, eu ponho apenas a inicial do dia. Eu ponho sempre as iniciais em inglês, não sei porquê. Eu escrevo quase tudo em inglês. Pronto, ponho a inicial do dia com uma brush pen e depois o dia em si com uma caneta preta. Faço as divisórias com linhas muito simples. As minhas semanas são sempre bastante simples porque o intuito é mesmo que sejam práticas. E depois deixo por último um quadradinho a dizer próxima semana, no caso de haver assim coisas muito urgentes que eu tenho mesmo que apontar. Na página do lado eu coloco a minha to-do list, que eu vos vou explicar já como é que eu a uso e como é que conjugo estas 2 coisinhas. E eu tenho um color code de 6 cores, que eu faço sempre com cores neons para chamarem mais a atenção, que eu vou escrever aqui para nunca me esquecer. E também para vos explicar melhor, obviamente. Então, eu uso o azul para assuntos relacionados com a escola. O amarelo é para coisas mesmo urgentes. Aqui pode não ser muito bem, mas pronto. O verde é para questões médicas. O rosa é para coisas pessoais. Este vermelho neon é para concertos ou avaliações. E por último, o laranja, que é para aqui o YouTube e o Instagram, ou seja, tudo relacionado com o studying. Depois vocês vão ver que eu desenho ainda uns quadradinhos por baixo e que vou pintar com brush pens da Crolândia do Lidl, com cores a combinar. E eu vou-vos já explicar porque é que eu faço isso.
Então, tenho aqui uma das últimas semanas de agosto e como veem na parte da to-do list, eu escrevo tudo com a respectiva cor e depois aqueles vistos que vêm ali ao lado eu faço um visto ou uma bolinha para indicar que já transferi essas tarefas para a vista semanal e depois risco para saber que estão completas. Na vista semanal, então, o que são apontamentos ou consultas ou o que seja, eu escrevo simplesmente com o color code e o que são tarefas, eu escrevo a caneta preta e atrás faço o quadradinho e risco quando está completa. Aqueles relógios é para eu saber que transferi essa tarefa para outro dia. Agora eu vou-vos deixar com o flip-through do bullet journal deste mês, que eu adorei, porque tem algumas páginas que eu não fiz em vídeo, então para vocês verem, tal como esta aqui. Espero muito que tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo. Beijinhos!